a hora da escolha, somos levados a fazer escolhas com que frequência? O tempo todo. O tempo todo temos que escolher entre uma coisa ou outra. Escolhemos pela manhã que roupa nós viríamos hoje. Nós escolhemos o tempo todo o que é mais... escolhas que são mais simples, escolhas que são fáceis de resolver e outras escolhas que são complexas, que têm mais dificuldade e que há mais problemas em tomar uma decisão. Um dia, todos nós estaremos reunidos diante do Senhor. E o Senhor vai nos julgar segundo o bem ou mal que nós tivermos praticado por intermédio de nosso corpo, como diz a sua palavra. E nós estaremos diante da autoridade suprema, a autoridade que criou todas as coisas e a qual um dia estaremos diante dessa autoridade. O Senhor Jesus, Deus meu e Deus de cada um de nós também, esteve aqui entre nós e foi levado a uma autoridade humana, uma autoridade física aqui nessa terra. Jesus ficou diante de Pôncio Pilatos, o governador daquela região, uma pessoa que se dizia ter autoridade para prender, para soltar. Inclusive ele disse a Jesus sobre isso: não sabes que eu tenho autoridade sobre ti? E Jesus responde: não teria autoridade nenhuma se meu Pai não tivesse dado. E nós sabemos todas essas coisas, que as autoridades que existem são dadas pelo Senhor. Jesus agora apresenta-se diante de Pilatos, no versículos 1 até o 5, como nós lemos. Logo pela manhã, os principais sacerdotes amarraram Jesus, levaram à presença de Pilatos. Pilatos perguntou: tu és rei do judeu? E ele respondeu: tu dizes. Em outras palavras, ou parafraseando, talvez Jesus estivesse dizendo: você sabe, até você sabe que eu sou, tu está dizendo que eu sou. Tu está dizendo. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém Jesus nada respondia. Pilatos interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vês quantas acusações, quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava muito. Todo o processo de julgamento de Jesus, nós sabemos que foi feito de uma forma irregular, coisas que são feitas na calada da noite, na hora em que ninguém está prestando atenção, e foi assim feito com o nosso Senhor também, o julgamento dele apressadamente, tudo fora dos costumes, fora dos procedimentos legais, que inclusive a lei previa, a lei dos judeus, e levaram ele apressadamente e fizeram um julgamento precipitado para o acusarem de muitas coisas. O Sinédrio não tinha autoridade para executar, para punir a Jesus com morte. Somente os humanos podiam fazer isso. E eles fizeram 3 acusações principais contra Jesus. Primeiro, perverter a nação e incitar agitadores. Acusaram Jesus de estar promovendo, de estar fazendo isso. Segunda, proibir o povo de pagar impostos. Terceira, querer ser rei no lugar de César. Essas foram as 3 principais acusações apresentadas a Pilatos. Ele não deu importância às 2 primeiras, mas se interessou pela terceira. Por isso ele perguntou: és tu, rei dos judeus? Mas Jesus disse no evangelho dele: o meu reino não é desse mundo. Lá no evangelho de João ele fala sobre isso. E nós vamos dar uma olhada no outro texto também do evangelho. No evangelho de João, capítulo 19.
Versículo 36 do capítulo 18 diz assim: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aqui um atento para todos nós. Todos que são da verdade ouvem a voz do Senhor. O 38 na sequência diz: disse-lhe Pilatos: que é verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costumes que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: esse não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Nós sabemos todo o processo como foi feito. Nós sabemos que os judeus e os anciãos, o grupo da elite que estava ali, a elite dominante, que queria permanecer com a primazia, permanecer com o poder, e tinha muita inveja de Jesus, pela obra dele, pelas coisas que ele praticava. Todo aquele grupo que estava ali queria que as coisas continuassem do jeito que estava, incitaram o povo a que fizesse soltar Barrabás e fizesse morrer Jesus. Então Pilatos, naquele momento, estava diante de uma escolha: ou eu solto a Jesus, ou eu solto Barrabás. Mas ele queria agradar o povo. E, ao entender dele, no interior dele, ele sabia que Jesus era inocente, que ele estava ali por causa da inveja de seus opositores. O capítulo 19 de João continua: Pilatos, pois, tornou então a Jesus e o açoitou. Os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça, lhe vestiram roupa de púrpura, e lhe diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Depois apresentaram de novo Jesus lá para Pilatos. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis que vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho e roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo o povo, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Respondeu-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, então, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ele ficou ainda. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho autoridade para te crucificar e tenho poder para te soltar? E respondeu Jesus: nenhum poder contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas esse homem, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal no lugar chamado Listrono, que em hebraico é Gabatá. Era a preparação da Páscoa, era quase a hora sexta. Então disse aos judeus: eis aqui vosso rei. Mas eles bradaram: tira, crucifica. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Nós vemos a escolha difícil de Pilatos. Pilatos, embora tenha no seu interior, no seu entendimento, a convicção plena de que Jesus era inocente, ele teve que fazer uma outra escolha para contentar, para alegrar o povo. Jesus, perante o povo, nós vimos isso,
Foi apresentado Barrabás e foi apresentado Jesus, e Pilatos dizendo: escolhei um dos dois, não é costume que eu vos solte um. Para Pilatos era uma escolha tranquila do povo realizar. Eu tenho um que é bandido, é salteador, é mutinador, e tenho outro que eu não vejo crime nenhum. É claro, é óbvio que o povo escolherá esse, mas o persuadido da multidão gritava: não, crucifica-o e solta Barrabás. O povo incitado pelos principais sacerdotes. Nós vemos aqui também duas correntes. A corrente dos igrejistas da época, que eram os anciãos, eram os principais sacerdotes. Esses, querendo manter o seu status quo, querendo se manter no sistema de coisas, mantendo as suas primazias, queriam que Jesus fosse crucificado. Mas o povo não escolheu Jesus. Primeiro, por causa da incitação dos anciãos e sacerdotes, que eram os seus líderes. Depois, nós entendemos também que o plano de Deus não pode ser frustrado de maneira alguma. Se Pilatos toma a decisão correta, que ele tinha no interior dele, que era de libertar Jesus, alguma coisa aconteceria para que o plano de Deus fosse levado à frente e tivesse continuidade, e Jesus fosse entregue pelos nossos pecados, como de fato ele foi. Mas estava nas mãos de Pilatos decidir. Outra possibilidade também do povo ter escolhido, não escolheu Jesus, mas escolheu a Barrabás, é que o povo havia se revoltado contra Jesus. Todas as coisas acontecendo ali com ele, humilhação ele passando, e ele não se manifestou, ele não reagia de maneira nenhuma. Uma semana antes ele havia entrado triunfalmente ali em Jerusalém. As pessoas arrancavam suas vestes e colocavam para que ele passasse em cima do jumentinho. Hosana nas alturas, ó glória ao rei. Mas agora era crucifica-o e liberta Barrabás. Em uma semana, completamente o povo havia mudado de opinião a respeito de Jesus. Talvez eles achando que na hora do aperto, na hora do apuro, Jesus se manifestaria, trazia seus anjos, estabeleceria um reino, colocaria para o reino físico ali naquele local, colocaria para fora o Império Romano e Israel teria a primazia como ele teve anteriormente também. E o povo vendo que nada disso acontecia, não, crucifica-o e libera Barrabás. Pilatos contrariado, mas ele tinha que fazer uma escolha. Quantos de nós são levados a fazer escolhas todos os dias, em todos os momentos de nossa vida? Eu escolho Jesus ou eu escolho a multidão? Eu vou como Jesus tem pregado, tem ensinado, ou eu vou como a multidão tem proferido, o que a multidão tem preferido? Como que eu faço? Qual é a minha escolha? Eu vou junto com Jesus ou eu vou com a multidão? Eu vou junto com Jesus, eu escolho a Jesus, ou eu escolho meus colegas, eu escolho os meus amigos, eu escolho as influências? O que eu escolho? No Evangelho de João, capítulo 19, versículos 12, os anciãos, os sacerdotes disseram para Pilatos: se soltas esse homem, não é amigo de César. Pilatos estava no seu interior decidido que deveria soltar Jesus. E aí Pilatos entrou num dilema: é Jesus ou o meu emprego? O que eu faço agora? Porque se eu solto ele, eu não sou amigo de César, eles vão me levar essa situação lá para cima para os meus chefes, e aí não serei mais governador da Judéia. E agora, é Jesus ou é meu emprego? Agora, a situação para o Pilatos era de uma outra situação. Isso também atinge as nossas vidas. Às vezes pensamos em escolhas. É Jesus ou esse negócio que eu estou pretendendo fazer? Esse negócio é legal, eu vou ganhar dinheiro, mas ele está dentro da legalidade? Ele está sendo de uma maneira lícita e correta? É Jesus ou é esse negócio? É Jesus ou o meu emprego? Toda hora nós somos levados a fazer as escolhas. E Pilatos, com medo de perder o seu emprego, ele foi na balada do povo e entregou Jesus, embora contrariado, ele entregou Jesus para ser crucificado. E por ironia, Pilatos perde também o seu emprego pouco tempo depois. Ele deixa de ser governador da Judéia. Apresentamos também Jesus perante os romanos. E ele foi açoitado, e ele sofreu. Longas tiras de couro com ossos de ponta, na ponta eram o açoite que ele levou. Muitos açoitados.
E por que Pilatos ordenou esse açoitamento? Talvez, depois de açoitado, com a coroa de espinho na cabeça, humilhado como ele estava, eis aqui o homem. Era a figura que não representava mal nenhum para a sociedade, nem para Pilatos, nem para o Império Romano. O que eu faço com ele? Como se o povo agora se compadecesse de ver o sofrimento de Jesus e dissesse, solta, solta. Talvez Pilatos estivesse pensando, é dia de festa, né? Já vou soltar o Barrabás mesmo, eu solto esse também, e fica tudo certo. Mas o povo não, crucifica-o, crucifica-o. O povo não se compadeceu, e foi pedido para que Jesus fosse crucificado. Muitas escolhas nós temos que fazer todos os tempos de nossa vida, durante todo o tempo. Temos escolhas importantes a serem feitas, escolhas não menos importantes e escolhas que são importantes e devem ser feitas logo. E na próxima semana nós temos escolhas a serem feitas. Qual é o nosso parâmetro? O que nos mede? Como que nós medimos a intensidade? Como que nós vamos proceder à nossa escolha? Nós somos servos do Senhor. Nós somos medidos e nós estamos crescendo a estatura do nosso Mestre, do nosso Jesus. Nós queremos e devemos, nós temos a obrigação moral de ter o caráter do nosso Mestre, de Jesus. Ser como Ele, agir como Ele agiria, votar como Ele votaria. Fazer as coisas como Ele desejaria que forem feitas. Como que foi a apresentação de Jesus, como que Ele se manifestou entre nós e qual foi as coisas que Ele veio para fazer. Abre comigo Lucas capítulo 4, versículos 17 e 19. Aqui Ele está em sua terra natal e ali Ele é convidado a pregar, a falar alguma coisa a respeito das Escrituras, é dado um livro para ele, e ele abre na passagem de Isaías. Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 17 a 19. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, então quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da visão aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Para isso ele veio, estava a predição do profeta Isaías, ele abriu nessa passagem que se referia a ele mesmo. Com essa missão de fazer com que os coxos pudessem andar, que o cego visse, ele veio para evangelizar os pobres. E aqui eu vejo a missão de Jesus, que ele veio para aqueles que necessitavam dele. Havia elite dos igrejistas da época que eram contra Jesus, que pregavam contra ele e queriam que ele fosse crucificado. E pediram pela sua crucificação. Mas ele veio com o pensamento de atender aos mais necessitados, atender aqueles que tinham a necessidade de ouvir o Evangelho. Ele veio para dar o principal às pessoas, que era a salvação através do ensino da sua palavra. E ele veio, e Jesus era uma pessoa compassiva, uma pessoa que se colocava no lugar das outras. E Jesus teve muitos momentos em que ele fez curas, ele curou cegos, ele estava em determinado local ensinando quando destelharam o telhado e desceram um paralítico sobre ele, ele disse, os teus pecados estão perdoados. Aí as pessoas ficaram olhando, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta, toma teu leito e anda. E esse homem tomou seu leito, levantou e andou, mas ele se compadeceu da situação daquela pessoa. Em outra ocasião, ele indo de uma cidade a outra, e um cego gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele se comoveu. Ele não falou, eu estou ceguinho. Ele não desmaltratou.
Ele não desdenhou, não fez chateação com essa pessoa que estava com problemas de saúde. Mas o que ele fez? O que queres que eu te faça? Que eu veja. E ele providenciou, e ele curou, e esse homem foi curado. No Senhor Jesus, em sua compaixão, dentro de si, o caráter de Jesus, que nós como seus herdeiros, temos que ter também. A mesma compaixão. Olhar para as pessoas, ter compaixão das situações em que elas estão existindo. Claro, não faremos mais curas como Jesus fez, mas podemos levar as palavras, podemos estar orando e o Senhor Jesus cuida de todas as coisas. Nós somos privilegiados em muitas situações, porque nós podemos deitar e ter um lugar quentinho para dormir, e nós temos cobertores e nós passamos uma noite tranquila, porque nós temos um teto sobre nossas cabeças, mas muitas das pessoas por esse mundo afora não têm. Nós temos a possibilidade de deitar com o ventre completamente satisfeito, sem que ele esteja queimando de uma fome ardente. Mas nós temos nesse país 30 milhões de pessoas que passam fome. Dormem sem saber se vão fazer uma refeição. Nós temos que nos compadecer dessas pessoas e escolher um sistema de governo que seja adequado, que minimize essa situação. Não precisamos de igrejeiros. O Senhor Jesus não era igrejeiro. Ele veio aqui e trouxe o seu reino para nós. Nós não somos igrejeiros, pelo menos a maioria de nós. Mas somos pertencentes ao reino do Senhor Jesus Cristo. Somos filhos de Deus, temos o mesmo caráter dele. E nesse caráter nós compadecemos das situações de outras pessoas. Não ridicularizamos, não minimizamos, mas sabemos que existem necessidades a serem atendidas. E as escolhas que nós fizermos, vai decidir qual é o melhor caminho para atender essas necessidades. Para nós, eu já disse aqui em outras ocasiões, não é muito problema nosso, porque o nosso reino também não é desse mundo. Nós estamos nos dirigindo para casa, indo para casa. Mas enquanto cidadãos dessa nação, nós temos a responsabilidade de fazer a melhor escolha, como Jesus, para que as pessoas possam ser atendidas, aqueles que são necessitados em suas necessidades. Nós sabemos, o diabo mente o tempo todo. Muitas coisas são ditas para importunar, para causar transtorno e desestabilizar a mente e a ideia das pessoas. Mas nós temos que fazer a melhor escolha, sempre, em todo o tempo de nossa vida. Seguramente que Barrabás estava entre aquelas pessoas que mais tarde assistiram à morte de Jesus. Pessoas que passavam por aí, pessoas que meneavam a cabeça, e Jesus ali agonizando, morrendo por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. E é possível que Barrabás estivesse comemorando a sua soltura e passando por ali, olhando para aquela cruz ali no meio e dizendo: puxa vida, aquela cruz ali do meio era minha, era para eu estar lá, mas tem um inocente no meu lugar. E aquela cruz do meio era minha e era sua também. Mas o Senhor Jesus se entregou por causa de nós e morreu em nosso lugar. Ao pé da cruz, cada um de nós, eu e você, nós ficamos exatamente onde Barrabás estava, onde ele ficou, olhando para aquela situação e dizendo: era eu, aquela cruz era minha, eu devia estar lá. Mas alguém inocente morreu no meu lugar. A única esperança que nós temos, amados irmãos e amigos, é que temos o fato de alguém ter morrido por nosso lugar quando nada merecíamos. Que o Senhor Jesus nos abençoe com sabedoria, nos dê misericórdia, tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós possamos fazer as escolhas certas todos os tempos em nossa vida. Que Deus nos abençoe.